7 brasileiros que subiram de nível lá do canal Eurofoot, então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreva, vamos lá. O que a gente mais quer ver é brasileiro jogando bem na Europa, e esses são 7 caras que subiram de nível nessa temporada. E assim, nessa primeira metade de 2024-25, é meio que consenso que o melhor brazuca em atividade na Europa joga num gigante espanhol e tá toda hora aguardando seus golzinhos ou dando assistência, e até poderia ser o Vini Júnior, mas hoje não tem como não colocar o Rafinha como melhor brasileiro. O Rafinha nessa temporada 2025 é um dos principais caras na bola de ouro pra ganhar esse ano. Meio provavelmente ele não vai ganhar, ao meu ver, porque tipo, ele perdeu a Champions League. A Champions League é uma competição muito principal na premiação da bola de ouro, ou seja, tu tem que ganhar a Champions League pra poder conseguir ganhar a bola de ouro. E uma pena o Barcelona não ter chegado a ganhar a Champions League, porque se ganhasse, ao meu ver, o Rafinha era um ótimo candidato a ser melhor do mundo, e o Lamine Yamal, mas mesmo ele não ter chegado na final, eles com certeza vão estar ali no top 5, concorrendo à bola de ouro, que ao meu ver vai ganhar algum jogador que ganhar a Champions League, ou seja, algum jogador do PSG ou algum jogador da Inter de Milão, né, então. Brasileiro do planeta neste momento, e quem sabe até o melhor jogador do planeta. O Rafa chegou no Barcelona em 2022 e fez 2 boas temporadas, mas sem ser uma unanimidade absoluta, né? Na segunda metade da última temporada, inclusive, ele acabou tendo que mudar da ponta direita pra ponta esquerda por causa do Lamine Yamal, que tava pedindo passagem ali, né? E o Barcelona precisava de grana, parecia que queria vender o Rafa, botar o cara no mercado e tal, enquanto a torcida também, assim, não era que morria de amores por ele. Inclusive os caras, depois da Eurocopa, torceram pela chegada do Nico Williams no clube, né? O Rafinha de fato não era uma unanimidade. Só que aí, meus amigos, com o Hansi Flick assumindo o comando dos Blaugranas, o brasileiro ganhou um novo gás, né? Alternando partidas como ponta, o que ele já fazia com o Xavi, né? Mas também como uma espécie de camisa 10, jogando mais como um armador pelo meio. Isso acabou dando bom demais, tá? Antes mesmo de terminar a primeira metade dessa temporada, ele já igualou e até superou alguns dos seus números da campanha anterior, na Champions, por exemplo, né? Em 7 jogos na temporada 23-24, ele tinha deixado 3 gols e 2 passes pra gol. E agora, com apenas 5 jogos na nova temporada, já tem 5 gols e os mesmos 2 passes pra gol. Pra não falar de algumas exibições icônicas dele, como por exemplo, quando ele colocou o Neuer pra dançar e terminou o jogo contra o Bayern com um hat-trick na conta. Saudade, no Campeonato Espanhol, no momento da gravação desse vídeo, o Rafinha tem 11 gols e 6 passes pra gol. Além de também ter algumas atuações assombrosas, como outro hat-trick, dessa vez contra o Valladolid, e aquele jogo contra o Real em que o Barça usou e abusou da linha alta e que o Rafinha colocou no bolso, metendo gol de cavadinha, metendo um passe pra gol, e uma atuação que deixou a defesa madridista completamente desorientada. Um negócio de... Esse Barcelona de agora, eu acho que esses 2 anos aí, né, que o Hansi Flick tá lá, né, com o Xavi também, eu acho. Todos os jogos que teve era o clássico entre Real Madrid e o Barcelona sempre ganhou, sempre foi de taca. Então, foi loucura, tipo, o Barcelona esse ano agora ganhou a Supercopa da Espanha, né, e tal, e deu uma ataca no Real Madrid. Depois teve agora o jogo da La Liga, e o Real Madrid o Barcelona foi lá, deu uma ataca de virada no Real Madrid. Ou seja, esse Barcelona de agora, com Rafinha, Lamine Yamal e o Hansi Flick no comando, tá muito bom, mano, muito, muito bom. A pena que não chegou a ganhar a Champions League, mas chegou muito perto, porque caiu na semifinal. E então, se continuar do jeito que tá esse time aí, não sei não, esse daqui uns 2 anos não ganha uma Champions de novo, né, então. Cinema mesmo, né? E com esses desempenhos não é nem preciso dizer que o Flicão morre de amores pelo atleta. Ele já chegou a dizer que nunca teve um jogador como Rafinha. Uma fala pesada e que foi corroborada também quando o Brazuca foi eleito pelos próprios companheiros de equipe como um dos novos capitães do Barça. Então, se antes ele era visto mais como um cara de velocidade, que não tinha tanta utilidade se não tivesse 100% ali, né? Agora a situação parece ser diferente. Em muitas oportunidades o Rafinha se movimenta pelo meio, cadenciando o jogo quando necessário, buscando acionar os seus companheiros, ganhou em versatilidade, se mostrou um jogador adaptável, encontrou a sua liderança. Ainda bem que ele conseguiu se adaptar, né, galera, porque na época que ele tava especulando dele sair, né, para a Arábia Saudita, porque, tipo, ele não tava se adaptando muito bem com o Xavi, né, você já tava brigando muito com o Xavi e tal, aí isso ele tava acabando quase indo para a Arábia Saudita, só que aí o Xavi acabou indo embora, aí ele foi persistente, aí viu o Hansi Flick, mostrou serviço pro Hansi Flick, o Hansi Flick foi lá, transformou ele em outro jogador, e agora o cara, um dos caras principais do Barcelona, ainda bem, né, porque, pô, até jogando no meio do Barcelona, é muito bom pra gente que quer ganhar uma Copa do Mundo, seja com a seleção brasileira, então, tipo, fica muito melhor pra gente
ver ele lá na seleção, mostrando o futebol dele e tal, porque, tipo, hoje em dia, ao meu ver, o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, são caras que não pode deixar de ir pra uma Copa do Mundo, porque eles são os caras principais dos times maiores do futebol do mundo, são esses três, que ao meu ver, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Rafinha. Então, eles são os principais aí dos clubes dele, então eles têm que ir pra Copa. Então, nós precisamos dele na Copa do Mundo de 2026, né, então. Dentro do clube, fixou seu espaço dentro do time titular do Barcelona e caiu no gosto da torcida. E ele, que já era convocado pela seleção, também deu uma crescida lá, né? Mesmo nesse momento xoxo do Brasil aí, que não empolga absolutamente ninguém, né? Vamos ser Verdade. sinceros. O Rafinha Mas agora vai empolgar, porque esse Carlo Ancelotti já chegou na seleção, já é o novo técnico da seleção brasileira, então acho que agora vai mudar a seleção da água pro vinho, porque finalmente a gente tem um técnico definido, um bom técnico, que ganhou tudo que podia pelo futebol em clubes, e agora vai disputar uma nova, como eu posso falar? Um novo desafio, é isso que é a palavra, um novo desafio agora como técnico da seleção brasileira, então tô bem feliz por ele ter aceitado vir pra seleção brasileira, pra treinar a seleção brasileira, embora ver o que vai acontecer na Copa de 26, né, então. Jogado bem e feito a sua parte, inclusive com 2 belos gols de falta aí. É um dos poucos jogadores que tem se salvado mais nesses últimos tempos. E um dado legal também pra corroborar o que a gente tá vendo é que no mês de outubro o SofaScore divulgou que o Rafinha era o jogador das top 5 ligas europeias com a maior nota média na temporada. Ou seja, segundo o algoritmo deles lá, o melhor do mundo, né? E pensar que o pequeno Rafa chegou a ser cogitado como moeda de troca, com torcedores do Barça postando imagens com a camisa 11, que era o número do Rafinha aí, com o nome do Nico Williams na camisa. Então. É uma loucura como as coisas mudam. Isso eu tenho quase certeza que o Nico Williams daqui a um tempo vai acabar vindo pro Barcelona, porque o cara falou que quer vir, né? Só tá faltando alguns detalhes que em alguns anos eles vão conseguir acertar. Ele vai acabar sendo vendido do Atlético Bilbao pro Barcelona, então. O Rafinha tá voando. E se o Rafinha atingir um nível absurdo vindo já de um bom patamar, o próximo aqui é um cara que tá se destacando depois de passar por uma fase muito complicada na carreira Matheus e ainda Cunha. num clube que Quer ver? não briga na Matheus parte Cunha. de cima da tabela, né? Que é o Matheus Cunha. Ele mesmo, que é um atacante que já foi muito criticado quando era convocado pra seleção brasileira, numa fase em que tava numa seca horrenda, né? E era criticado assim, de forma justa, mas agora desandou a marcar gol. Apesar dele jogar lá no Wolverhampton, que sob muitos aspectos tá tendo uma temporada desastrosa, né? Brigando pra não cair no campeonato inglês e tal, o camisa 10 Brazuca subiu alguns degraus e assumiu o protagonismo do time, deixando gols aí contra Chelsea e Aston Villa, por exemplo, numa época em que os Lobos estavam numa draga desgramada, sem vencer um joguinho sequer nas primeiras 10 rodadas de Premier League, mas o Cunha tava fazendo a sua parte, né? E foi aí que ele entrou de vez numa boa fase, até mudando um pouco de posição, né? Porque o Matheus Cunha jogou de atacante mesmo, centroavante, na maior parte das vezes nas últimas temporadas, pelo Atlético de Madrid e pelo Wolverhampton, mas agora voltou a ocupar uma função que já fez também na época de Hertha Berlim, jogando um pouquinho mais pra trás como meio atacante ou um segundo atacante. E tem dado certo, né? Tá Não fazendo só um ele gol, tá né, fazendo agora. dele, como também foi fundamental pra mudar essa história do Wolverhampton aí, dessa temporada começando de forma horrível, sendo essencial nas vitórias contra Southampton e Fulham, com 2 participações de gol no 2-0 contra o Saints e 2 gols e mais um passe pra gol no 4-1 contra o time londrino. Então até o momento o Matheus Cunha tá somando 7 gols e 3 passes pra gol em 14 jogos na Premier League, lá em cima na tabela de jogadores com mais participações diretas em gol, tá? E vale lembrar, num time que tinha perdido 7 das primeiras 8 partidas. E assim o Matheus Cunha voltou a despertar o interesse de grandes clubes no futebol. O Wolverhampton aparentemente tá correndo pra renovar o contrato do homem, né? E é aquela coisa, se quando o Matheus Cunha tava muito mal, ele foi convocado várias vezes. O Matheus Cunha sair do Wolverhampton, porque o Wolverhampton é um time mais ou menos, né? Melhor ele ir pra outro clube aí e tal, porque o time do Wolverhampton não favorece muito ele, não, sinceramente. Então, tipo, se ele for pra um time mais, como se fala, mais de alto nível, provavelmente o futebol dele vai melhorar mais. Mas pelo Wolverhampton vai ficar só nesse mais ou menos aí, né? Então. Vezes, e a gente criticou de forma correta, né? Agora que o cara tá voando, será que não é hora de dar mais uma chance pro homem? Por falar em chance na seleção, de uma extremidade do campo a gente vai pra outra, porque o zagueirão Murilo também tá fazendo acontecer na Premier League, né? Foi uma pena que eu também tava querendo muito que ele fosse convocado. Ele foi convocado pra jogar os jogos aí, os últimos que teve, né? Da seleção brasileira, os amistosos, ele acabou falhando muito lá contra a seleção da Argentina e tal. E uma pena, porque é um bom zagueiro, mano. E, tipo, com esse jogo acabou queimando ele lá na seleção. Mas eu queria que ele tivesse mais oportunidade de ele mostrar o futebol dele. Porque eu acho que ele foi um erro, né? Então, o que aconteceu ali e tal. Uma
posso falar? Foi um entre aspas que aconteceu ali, né, então que ao meu ver, não dá pra queimar o cara assim já de primeira, só por ele ter errado ali no pra Argentina e tal, ao meu ver tem que dar mais chances pra ele pra testar pela seleção, porque ele foi só um acaso que aconteceu aquilo ali, né, então. Mas tem que dar chance pra ele, porque, pô, que ele jogar no Nottingham Forest é muita bola, mano. Então, ao meu ver, ele tem que ter mais chances pela seleção, né, então. Né? O cria do Corinthians está sendo surpresa da defesa do Nottingham Forest, que até umas rodadas atrás era a segunda melhor de todo o campeonato, né? Nos primeiros 11 jogos eles tinham sofrido apenas 10 gols e o Murilo passou a receber os holofotes pela agilidade dele como zagueiro, pelo bom posicionamento ali e também por ser capaz de ganhar muitos duelos contra atacantes rivais, né? Um cara que tem uma fisicalidade muito importante. A ponto de o técnico do Nottingham Forest, o Nuno Espírito Santo, se render ao jovem defensor brasileiro. Em entrevista recente aí, vibrou com a primeira convocação do Murilo pra seleção, né? Encheu o cara de elogios, se liga só. Muito feliz por ele, pois sabia o quanto ele queria representar o Brasil. Desde que chegou, sua evolução tem sido incrível. Tem muito talento, muito talento. Sou suspeito pra falar, mas tenho um craque em mãos. Bom, não teria como o Murilo tá com mais moral lá no Forest e não é pra menos, já que nessa altura da temporada ele tá lá pra cima na tabela de alguns atributos muito interessantes, tá? O Murilo é o terceiro na Premier League no ranking de jogadores que mais bloquearam chutes, uma estatística importantíssima pra zagueiro, e também é o terceiro em número de bolas afastadas. Então vem aqueles cruzamentos, aquelas coisas, e o Murilo manda pro mato que o jogo é de campeonato. Sendo o xerife da zaga depois de um início incrível aí, o Forest teve uma quedinha, né? Mas nem por isso a campanha do Murilo está menos brilhante. E aos 22 anos, o brasileiro deve, eu imagino eu, em breve aí, né? No próximo ano talvez, sair pra algum clube ainda maior que o Forest, né? Que é historicamente gigante, né? Vale lembrar aí, times imortais, o Nottingham Forest bicampeão europeu, aquela coisa toda. Caraca, mas o Murilo joga não, que o Nottingham Forest tinha 2 Champions. demais e tem até rumores de que o Liverpool estaria interessado. Outro clube mais forte. Eu não sei vocês, mas uma zaga Murilo e Van Dijk seria brutal, hein? Outra coisa brutal é o apoio de vocês lá no canal de cortes, né? Que ainda tem esse nome, mas que tá saindo menos cortes e mais comentários meus direto aí sobre temas do momento, jogos assim que eles acabam. Então se você quer ter esse gostinho do Eurofute pra coisas mais do momento, cola lá. Na moral, fica o convite aí pra você conhecer o meu trabalho lá também, beleza? E um dos motivos dessa fase do Nottingham Forest ter dado uma decaída é que eles enfrentaram o Arsenal e enfrentaram uma muralha, né? Que é o Gabriel Magalhães, um jogador que tá imparável nessa temporada. Esse é um cara que pra mim não pode deixar de ir pra Copa do Mundo, que ele joga muita bola nacional, tá? Primeiro pelo princípio. Uma pena que agora, atualmente, ele acabou se lesionando, mas o que ele tava jogando antes dessa lesão, tá louco. Muito bom, jogo. Né? O Gabriel é um zagueirão que não deixa passar nada, formando uma ótima parceria ali com o Saliba na zaga dos Gunners. Saliba tá dando umas até a temporada vaciladas, passada parecia ser ele o maior coadjuvante dessa dupla, né? Com o Saliba sendo o zagueiro de maior qualidade. Só que nessa aqui as coisas mudaram um pouco, tá? É impressionante o quanto que o Magalhães está evoluindo rumo a ser um dos melhores zagueiros do mundo mesmo. E aí vocês falam, pô, tá exagerando um pouquinho, né? Nem é tão bom assim. Cara, quem falou isso não foi nem eu, beleza? Foi um cara que sabe um pouquinho da posição, né? O Antônio Rudiger. Pra mim, o melhor zagueiro da temporada 23-24. Perguntaram pra ele quem que ele considera os 3 melhores zagueiros do mundo. E ele disse Saliba, Van Dijk e Gabriel Magalhães. Ele disse que Gabriel é o líder agressivo, enquanto o Saliba é o líder silencioso. Se precisar marcar alguém, deixa com o Gabriel, né? Quando ele enfrentou o Haaland, por exemplo, deixou o norueguês no bolso. Aí depois ele foi enfrentar o Gyökeres, né, o centroavante nórdico do momento, que não parava de fazer gol. E aí lá na Champions, amigo, o sueco só conseguiu dar uma finalização na partida depois que o Gabriel saiu do jogo, tá? E uma coisa que vale destacar demais é como o Magalhães é um monstro na bola parada. Tanto na parte defensiva, mas como na parte ofensiva. Isso é um dos principais... ele é muito bom em cabecear a bola, né, então. Fundamentos do Arsenal, uma ferramenta importantíssima no ataque. Ele marcou um belo gol de cabeça contra o Sporting na Champions, né, aproveitando para tirar sarro da comemoração da máscara do Gyökeres. E a gente tem um vídeo curto aí explicando essas provocações, beleza? Mas o Magalhães já tem 4 gols na temporada, incluindo o gol que selou a vitória no Clássico do Norte de Londres contra o nosso gigantesco Total na Massa, né? E o gol da virada contra o Manchester City. Então o cara tá decidindo lá na frente e pra completar se tornou titular da seleção brasileira e mesmo com a seleção passando por esses momentos esquisitos, né? Me parece que ele é um cara que pegou a posição ali e vai ficar por um bom tempo. Pra mim, tipo,
os zagueiros da seleção brasileira tem que ser o Militão e o Gabriel Magalhães. Marquinhos já não dá mais pra seleção, na minha opinião, né? Mas o Magalhães e o Militão tem que ser pra mim o titular, né? Então. Assim, o Gabriel Magalhães brilhando dessa maneira e se tornando um dos melhores do mundo na posição dele não é surpresa, afinal, o Gabriel é cria do Avaí, portanto, já era esperado, né? Sejamos sinceros. Ele e o Rafinha, tá? Ele e o Rafinha. E a gente fecha a Você não sessão sabia de não que o Inglaterra. Rafinha fez base com o Gabriel Magalhães, né? Eu sabia que o Rafinha tinha vindo lá da categoria de base do Avaí, né? Mas não que ele tinha feito base com Magalhães. Aqui com um cara que chegou no Manchester City meio que como uma opção, só que aos pouquinhos ele tem conseguido encontrar o seu lugar, mesmo no momento mais turbulento da equipe de Manchester. Claro que estamos falando do Savinho, né? Que chegou lá no City depois de uma ótima temporada no Girona. Girona Que é jogou clube muita bola mesmo. irmão do City, né? Faz parte do mesmo grupo, aquela coisa toda. E inicialmente o Sávio chegou como uma alternativa de lado de campo, porque ele é um jogador assim muito hábil com a bola nos pés, muito rápido, driblador e tal, né? Uma opção muito incisiva pro jogo do City, que por muitas vezes nos tempos recentes tinha na ponta direita o Bernardo Silva, que era um cara que cadenciava mais o jogo, né? Um cara que é muito especialista em manter a posse de bola e tal. E o Savinho poderia ser essa alternativa de segundo tempo pra mudar a forma de jogar do time. Era uma concorrência forte que ele ia enfrentar ali no plantel, né? Então a expectativa, pelo menos minha, assim, era que no primeiro momento ele pudesse de repente compor elenco e ganhando espaço mais com o tempo. Mas não é o que vem acontecendo. O Savinho tá já é atuando na titular. maior parte das partidas da Premier League, muitas delas como titular, algumas vindo do banco, mas tornando uma peça muito importante, né? Principalmente pelos passes pra gol que ele tem dado aí. No momento da gravação desse vídeo são 4, incluindo esse brilhante aí pro Haaland, o que pode não parecer tanta coisa assim, mas é importante ressaltar que no Girona ele era titular absoluto jogando todos os minutos lá, né? Enquanto no City é uma nova liga, uma competição muito forte, muito disputada dentro do próprio elenco ali também. E mesmo quando ele não tem dado passe pra gol nem nada, ele tem sido um cara diferente, né? Um cara que entra em campo e chega pra dar aquela bagunçada na defesa adversária e tem conseguido. Algumas atuações dele vão além dos números, né? Então, por exemplo, teve uma partida contra o recém-promovido Ipswich, que ele foi pra cima, criou jogada e ainda sofreu o pênalti que resultou num dos gols do Haaland. Pra mim justifica estar nessa lista aqui, porque tu chegar e começar a ter tanto espaço no Manchester City assim é muito difícil. E o Savinho também acabou se consolidando mais recentemente aí como um jogador de seleção brasileira, né? E uma coisa muito legal que aconteceu. Mais ou menos. No City tá jogando também mais ou menos, né? Mas, tipo, ao meu ver, no Girona jogou muito mais bola que tá jogando agora no Manchester City. Mas é algo que, ao passar do tempo, ele vai melhorar muito o futebol dele lá no Manchester City, porque jogar por ele tá evoluindo. Ao meu ver, ainda tá mais ou menos um jogador, né? Ainda não um jogadorzaço. Então, é um jogador ainda mais ou menos, tá? Tô começando a evoluir e tal. E é isso que eu acho, né? Aconteceu lá em Manchester foi que num jogo em que ele rabiscou pra cima do Chelsea, ele recebeu um reconhecimento especial, né? O Mahrez, que tanto foi decisivo pelo City nos anos que lá esteve, comentou algo do tipo, opa, peraí, destacando ali a similaridade do jogo do Savinho com o dele próprio, né? Dele Mahrez. E se tu lembra o estilo de jogo de um jogador que virou ídolo, pô, é um ótimo sinal que o ponta brasileiro siga tendo ótimos desempenhos, até pelo bem da seleção, né? Já que a gente tá precisando demais de jogador aí que crie jogadas e faça acontecer. E por falar em Savinho, só lembrando que o Sávio, aquele do Flamengo e do Real Madrid, também encerrou sua carreira no Avaí, hein? E agora a gente pega o avião pra Itália pra falar brevemente do Domilson. Esse eu não conheço, sabe cara. quem é? O famoso Dodô. Ele é um baixinho lateral direito formado no Curitiba que passou anos no Shakhtar Donetsk, sendo peça importante até que em 2022 começou a guerra na Ucrânia, né? Quando o Dodô teve até que se esconder num bunker, uma situação muito complicada, e aí não demorou muito pra ele ir embora. Ele virou lateral da Fiorentina, né? E a partir dali na primeira temporada jogou 50 partidas, um bom começo com direito a elogios públicos do técnico aí. Porém, na temporada 2023-24, quando o Dodô tava em ascensão, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Só que aí vem a história Uma das piores lesões que um jogador de futebol pode ter é estourar o joelho. Nossa. curiosa do Dodô, que é incrível na verdade, que é o seguinte: diferente da maioria dos atletas que tem lesões nessa área, desse tipo aí, cujo tempo de recuperação costuma ficar ali entre 6 meses e um ano, né, às vezes o jogador não consegue voltar direito da mesma maneira, o Dodô simplesmente mandou todo esse histórico pros ares e voltou a treinar em menos de 3 meses.
Exatamente, um Caraca, 3 caso meses. realmente chocante, né? De uma recuperação Cara, é uma muito lenda. mais rápida do que o normal, que chamou muito a atenção e que até dá esperança para outros jogadores que passam aí por essas lesões de ligamento cruzado do joelho que são muito tensas. E aí o Dodô rapidamente voltou aos gramados e ainda na temporada 23-24 foi parar na seleção da Conference League, tá? Sendo titular absoluto da Fiorentina, mesmo no início de 2024-25, quando o novo treinador adotou um esquema com 3 zagueiros. E o Dodô, que é lateral direito, passou a jogar um pouco mais adiantado, como ala. Ele mudou de posição, mas se manteve como titular. Depois o técnico voltou a jogar com linha de 4 atrás e parece que o Dodô melhorou ainda mais ao retornar para sua posição de origem, né? Se consolidando como um jogador importante da Fiorentina, num time que deu uma engrenada. A Viola ocupa um interessantíssimo 4º lugar na Série A, que tá muito embolada, todo mundo com uma pontuação semelhante ali, e os caras são uma das melhores equipes defensivas. Só tiveram uma derrota até o momento no campeonato e tem a 3ª melhor defesa. Nessa nova Teve fase... o jogo agora há pouco, galera, da Conferência League, que foi a semifinal, né? Que foi Betis versus Fiorentina. Tipo, foi um jogaço, mano. Foi um jogaço. Jogaço. E que o Dodô, que eu não tava lembrando, por causa do nome dele, né? Normal, né? Que eu conheço mais por Dodô, né? Aí acabei e falei assim, oxe, esse eu não conheço, um nome diferente e tal. Mas Dodô a gente conhece, tipo, eu vi ele lá jogando lá pela Fiorentina, então, lateral e tudo. Eu achei mais ou menos o jogo dele, né? Esse jogo aí contra o, o Betis, né? Mas aí o Betis acabou passando um deles, né? Então, foi pra final da Conference League, né? Então. Com um novo técnico e curtindo a vida feliz demais, o Dodô acabou de comemorar o seu aniversário com um baita presente, que foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira na carreira. E vocês sabem que o Brasil tá carente de laterais que convençam na posição faz um bom tempo já, né? O Dodô disse que tem o sonho de disputar uma Copa do Mundo com o Brasil, então quem sabe ele não continua nessa trajetória crescente na carreira e chega lá em 2026. Veremos. E se o Dodô talvez tenha sido um nome um pouco surpreendente dessa lista lateral aqui, nós tá pensando muito na seleção, na moral. Próximo é ainda mais, porque a gente não costuma falar muito de campeonato turco aqui, né? Não é uma das ligas que a gente foca, mas o próximo nome da lista tá lá, que é o Gabriel Sara, né? cria do São Paulo, que assinou com o Galatasaray em agosto, depois de 2 boas temporadas defendendo o Norwich na Inglaterra. Sim. Lá no time canário, ele era muito queridinho da torcida, né? Os caras tinham até uma música especial pra ele, que cantavam ali, e o Gabriel Sara costumava participar de muitos gols, jogando às vezes como meia mais pra frente ou até aberto pelos lados. Só que isso na 2ª divisão inglesa, né? E aí ele chegou em Istambul pra jogar pelo Galatasaray, numa liga diferente e tal, e apesar da pouca idade, de ter começado de uma forma um pouquinho esquisita, assumiu a titularidade da meiuca e não largou mais. E o que chama a atenção... Você não sabe não, galera, que ele tinha ido pro Galatasaray. Pra mim, ele já tava lá no Norwich, né, e tal, que é da 2ª divisão da Inglaterra, né? O caso do Gabriel Sara é que além de desempenhos defensivos convincentes, né? O cara tem um bom domínio de desarmes no meio campo e coisas do tipo. Ele é muito bom na criação e até na conclusão de jogadas da equipe. Então, por exemplo, teve um clássico lá diante do Besiktas, onde ele conseguiu dar 2 passes pra gol em bolas paradas, que tem feito torcedores até compararem a batida dele com a do Alex Cabeção, tá? Não, e esses 2 passes pra gol garantiram a vitória por 2-1. Em outro jogo grande, o Galatasaray enfrentou o Fenerbahçe, o clássico que pega fogo lá no país, né? E a mesma coisa aconteceu. Uma boa atuação do Gabriel Sara, orquestrando o meio campo, trocando passes e fazendo uma infiltração na área ali digna de ponta pra finalizar e marcar o seu gol. No momento, né, da gravação desse vídeo na Liga Turca, o camisa 20 do Gala tem 7 participações diretas em gols em 12 partidas. Lembrando que o cara tá jogando como 2º volante, beleza? Não é um ponta ou um meio atacante não, ele joga um pouquinho mais pra trás e ainda assim tem sido muito eficiente lá na frente. Aí tu pensa, pô, mas no Turcão é fácil, né? Aquela coisa que a gente sempre pensa assim de ligas menos badaladas, né? Mas pô, ele também fez isso na Europa League, por exemplo, quando enfrentou quem? O grandioso Tottenham Hotspur, e o Galatasaray venceu. Eu tô aterrando isso tudo, né, então. Seu num emocionante 3-2, o Gabriel Sara foi quem provocou a expulsão de um jogador do Tottenham, por exemplo. E no momento tem sido eficiente aí, desarmando, armando, finalizando. Quem sabe o Gabriel Sara não vira uma revelação meio que do nada pra sarar alguns dos problemas que a gente tem na meio. Não, porque, sei lá, a seleção brasileira não é muito comum ela convocar jogadores lá do campeonato da Turquia, né, então. Da seleção brasileira, né? Veremos, mas me parece um jogador bem interessante pra gente ficar de olho. E ó, esses foram só os brasileiros que estão brilhando na temporada. Mas se você tiver interessado em ver jovens... Então é isso aí, galera. Vários jogadores aí que evoluíram essa temporada, que estão mostrando seu futebol. Alguns aí não estavam jogando na temporada passada, nessa estão jogando muita bola. Outros estavam jogando mais ou menos nessa temporada.
estão jogando uma das melhores temporadas da carreira deles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like aí, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, comenta também aqui embaixo os próximos vídeos que eu quero saber se vocês querem ver aqui pelo canal. E se você quiser adquirir qualquer produto que tem aqui no meu canal, tipo meu microfone, meu teclado, não mostra tudo embaixo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido, valeu, até a próxima, fui.